Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo, minha pova, boa madrugada. Deixa eu esquecer, né? Bom, eu vou trabalhar com vocês hoje, rapidinho aqui, os principais conceitos de regimes totalitários, tá legal? Todo mundo, sempre que fala em regime totalitário, lembra de nazismo, lembra de fascismo, mas a gente vai ver que não são só esses dois. Nós tivemos outros modelos de regimes totalitários pelo mundo afora, inclusive aqui no Brasil. Se a gente for colocar definição para regimes totalitários, a definição é muito simples. Típicos governos que surgiram em alguns países entre os anos de 1918 a 1939, 1945, se você for colocar, que a Segunda Guerra Mundial só acaba em 45, até 45 Hitler controlava a Europa e controlava a Alemanha com um regime totalitário. Onde? É aí que eu falei para vocês. Geralmente a gente lembra de Itália e Alemanha. Mas os regimes fascistas, eles ocorreram principalmente Alemanha, com Hitler, Itália com Mussolini, em Portugal com Salazar, na Espanha com Franco, no Brasil com Vargas, Brasil com Vargas. Tá legal? Suas características básicas, suas principais características, eu vou mostrar para vocês aqui algumas dessas características. Eu estou falando de regimes totalitários do início do século XX, viu? Não estou falando do século XXI, não. É um cafezinho? Tá friozinho? Tá gostoso? Estou falando do século XXI, não. Então, qualquer coincidência, qualquer semelhança, mera coincidência. Primeira característica básica de um regime totalitário é o nacionalismo extremado, né? A chamada xenofobia. É você imaginar que o seu país e o seu povo é melhor do que qualquer outro. A aversão ao estrangeiro, é o desprezo ao estrangeiro. Isso é uma característica marcante do fascismo. Né? O totalitarismo. Tudo é controlado pelo Estado, tudo é controlado pelo governo. Então vocês podem perceber, por exemplo, as pessoas às vezes enchem a boca para falar de comunismo e socialismo, né? Como aquele sistema onde o governo manda em tudo, mas num regime totalitário capitalista é assim também. O governo manda em tudo. E o alto escalão desse governo, via de regra, ele sempre vai estar dando apoio e vai buscar o apoio e a sustentação dos militares. Então está aí uma outra característica muito importante, que é o militarismo. Investimento pesado em armamento, investimento pesado no exército, nas forças armadas, é buscar a sua legitimação, a sua sustentação com base nas forças armadas. Não é isso que você está pensando, não. Estou falando lá do início do século XX. Anticomunismo. Todo regime totalitário tinha esse viés anticomunista. O ódio ao comunismo. Na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, existiu o chamado Pacto Anticomintern, que era um pacto anticomunista, de combate, de ataque ao comunismo. E muitos regimes totalitários, um dos principais motivos que possibilitaram o totalitarismo chegar ao poder dentro do continente europeu foi exatamente o fortalecimento do comunismo. Uma burguesia, uma classe média, com medo do comunismo, com medo do socialismo real, acabavam apoiando regimes psicopatas, regimes ditatoriais, regimes totalitários, militaristas, com um discurso de ódio, com um discurso de xenofobia mesmo, acabavam apoiando esse tipo de governo por medo do comunismo que eles diziam existir na época, chegar aos seus países e essa burguesia, e óbvio, né, a elite, os grandes capitalistas perderem seu poder, perder sua riqueza, perder seus bens. Todo regime totalitário, todo regime nazifascista, ele foi antiliberal. As liberdades individuais, elas desaparecem, as liberdades individuais e coletivas desaparecem. Então, o Estado, ele passa a ser literalmente o seu pai, é o Estado que sabe o que é bom para você. Então, você não tem que se preocupar com as suas liberdades, você não tem que se preocupar com os seus direitos, porque o Estado sabe o que é melhor para você, então você não precisa nem pensar. O seu cérebro, ele perde a utilidade.
né? Aí a imagem aqui do lado mostra um pouquinho, repito, a gente está falando do século XX, tá? Não é século XXI, não. Seu cérebro, sua cabeça vira um pinico. Você não precisa pensar, deixa que o Estado pense para você. Para que você vai perder seu tempo? O Estado sabe o que é melhor para você, né? Então ele é antiliberal, ele é unipartidarista, você só precisa de um partido forte que controle tudo. Então, nos regimes totalitários, eles vão destruindo todos os outros partidos são declarados inimigos do Estado, então tudo que é contra o Estado, tudo que não concorda com o que o Estado faz é inimigo do Estado, tá ok? E eles sempre vão buscar um mito, um líder, né? O culto ao mito, o culto ao líder, isso sempre vai existir. Na Alemanha foi Hitler, na Itália foi Mussolini, na Espanha foi Franco, em Portugal foi Salazar, no Brasil foi Getúlio, tá? Então são características básicas. O líder sabe o que é melhor para o seu povo, para a sua nação, né? E o grito, mesmo você gritando pare, chega disso, esses regimes totalitários continuavam se fortalecendo, continuavam crescendo, se baseando em propagandas governamentais, mentindo, mentindo mesmo. O propagandista, né, o ministro das comunicações de Hitler, o Goebbels, ele dizia que uma mentira dita 100 vezes se torna verdade. Então, eram aqueles indivíduos que não tinham a menor vergonha de mentir descaradamente para o povo. Mentir descaradamente para a população. Vamos mentir. O que é bom, a gente fala. O que é ruim, a gente mente e diz que é bom. E esconde o que é ruim. Então, né? É uma coisa para se pensar. Hoje, em plena aí 2020, 2019, as fake news que não param de pipocar nas redes sociais. As propagandas mentirosas. As propagandas mentirosas. A gente está vivendo muito disso hoje. A desinformação. Né? Uma educação que era dirigida para sustentar o regime. Uma educação, esses governos tinham no sistema educacional o aliado para manter, para sustentar os seus regimes. Isso era muito forte também. Uma outra característica, essa específica lá da Itália, era o corporativismo. Corporativismo se baseava na ideia do tripartite, o tripartismo econômico. O que era esse tripartismo econômico? Corporativismo, o regime fascista, ele dizia o seguinte, ele dizia que o Estado seria o interlocutor entre o trabalhador e o patrão. Isso era o corporativismo. O Estado, ele seria o elo de ligação entre o trabalhador e a burguesia. E com a união desses três, Estado, trabalhador e burguesia, eles criariam um projeto econômico, uma política econômica para o desenvolvimento, para o crescimento do Estado, do país. Então, isso era o corporativismo. Eles imaginavam assim, que cada segmento da sociedade tinha que se desenvolver. Corporativismo, as corporações de professores, corporações de médicos, corporações de advogados. Então, você, como se fossem guildas, como se fossem sindicatos, se organizavam e o Estado fazia o diálogo entre eles e o setor econômico para criar uma estratégia econômica de desenvolvimento. E algumas características específicas do nazismo, né? O racismo, que o nazismo vai se basear no culto ao arianismo, a ideia da raça pura, quem eram os arianos. Essa ideia ela nasce principalmente após as teorias de Darwin, após a teoria do darwinismo social que eles vão desenvolver, né? Dizendo que algumas raças humanas nasceram e se desenvolveram superiores a outras. E a principal raça e exemplo de pureza seriam os arianos. A primeira raça branca pura da humanidade seriam os arianos. E os alemães eram descendentes desses arianos. Então, eles eram
descendentes de uma raça superior, de uma raça pura, e a função deles, o papel deles seria dominar, conquistar o mundo, porque eles eram melhores do que todos os outros. Então, na visão dos alemães, todas as outras raças que não fossem caucasiano, ariano, eram inferiores. Fossem negroides, fossem amarelos, né, asiáticos, eram inferiores a eles. E ainda do nazismo vinha a ideia do expansionismo territorial, a busca pelo espaço vital. O nazismo ele defendia muito isso, de que a Alemanha tinha o direito de buscar o espaço que era vital para o seu desenvolvimento, né? A busca do espaço vital. Então você vai ter um líder se baseando no exército, no totalitarismo, no nazismo, na expansão territorial, na marra, porque ele dizia que isso era um direito do povo alemão. A busca do espaço vital para o pleno desenvolvimento da Alemanha. Então você vai viver num mundo europeu onde os regimes que se desenvolvem, eles são baseados, são pautados nisso. Rodrigo, por que esses regimes eles nascem? Por que esses regimes eles surgem? É do nada, da noite para o dia? É de uma hora para outra? Existem as causas gerais para isso, né? Tanto na Alemanha, quanto na Itália, quanto na Espanha, quanto em Portugal, existem as causas gerais para isso. Primeiro foi a crise de 29, que vai ser um fator que destrói a economia, causa desemprego, fome, miséria. Os trabalhadores e a própria sociedade amedrontados e aterrorizados com a ideia da pobreza e da destruição econômica de seus estados, vendo com isso o fortalecimento dos regimes socialistas, da União Soviética principalmente. Então eles começam a ficar com medo do crescimento desses regimes socialistas, que não sofreram tanto com a crise de 29, que é a União Soviética, por exemplo, ela não chega a ser abalada pela crise de 29, porque a economia dela não estava inserida numa economia global. Então ela não sofre esse impacto, né? Para além da crise de 29, você ainda tem os efeitos da crise do pós-Primeira Guerra Mundial, uma Europa toda destruída, toda arrebentada, toda acabada, que vê a miséria, a pobreza, o desemprego, a destruição econômica muito forte. Então é a hora que os partidos socialistas também continuam crescendo, né? E aí a população vai se apegar àquilo que promete proteção a ela, que são os regimes totalitários. E nasce também a ideia do revanchismo. A Alemanha, por exemplo, querendo se vingar de uma França e de uma Inglaterra que destruíram a Alemanha com o Tratado de Versalhes, que impuseram uma vergonha absurda à Alemanha com o Tratado de Versalhes. Uma Itália que se sentiu traída pela Inglaterra e pela França após a Primeira Guerra Mundial. Ela não recebe o que havia sido prometido a ela após a Primeira Guerra Mundial. Então ela quer revanche, ela quer se vingar. Um Japão que se sente traído pela Inglaterra, que se sente traído pelos Estados Unidos, porque o Japão ele tenta conquistar territórios no Pacífico, e num primeiro momento ele até recebe o apoio da Alemanha. Ele até recebe o apoio da Alemanha, né? Aí depois a Alemanha, no primeiro momento o Japão ele chega a entrar em atrito com a Alemanha por territórios no Pacífico, e a Inglaterra apoiou o Japão. Aí os Estados Unidos alertam a Inglaterra para não apoiar o Japão no Pacífico, porque era território e área de interesse americana. A Inglaterra retira o seu apoio do Japão, deixa de apoiar o Japão. O Japão, então, por conta própria, começa a invadir áreas na Manchúria, na China, ao longo do Pacífico, e os Estados Unidos, então, entram brecando esse avanço japonês no Pacífico. E aí o Japão se aproxima da Alemanha para tentar se proteger dos Estados Unidos e para tentar entrar no contexto, mostrar sua superioridade, mostrar que não eram atrasados, como muito se pensava sobre eles até o final do século XIX, início do século XX. Né? Então, em causas gerais, os regimes totalitários eles nascem dessa forma, eles nascem desse jeito. Os principais líderes, os principais mitos dos movimentos totalitários na Europa, né? O Mussolini na Itália, como eu disse, o Franco na Espanha, o Salazar em Portugal, o Hitler na Alemanha, né?
Então, de forma geral, isso é o totalitarismo. De forma geral, essas são as ideias totalitaristas. O ódio ao comunismo ele vai ser muito grande, e essas imagens aqui, elas são muito interessantes, porque olhem a propaganda comunista contra essa obscenidade do Hitler, vote no comunismo. Aí a propaganda fascista, nazista, contra essa obscenidade do Stalin, vote no Partido Nacional, vote nos fascistas, vote nos nazistas, né? Então, como aqui no Brasil a gente costuma dizer, se você olhasse para um lado, o comunismo ou o totalitarismo, comunismo ou capitalismo extremado, extrema esquerda ou extrema direita, era tudo farinha do mesmo saco, água da mesma pipa, né? Eram ideologias que se chocavam, mas que tinham muitas semelhanças, porque uma estava na extrema direita e a outra estava na extrema esquerda dos movimentos, ok? Então esse é uma videoaula mais sobre a origem mesmo desses regimes totalitários, suas principais características, e aí quando você pega para estudar a Itália, a Alemanha, uma lida, você consegue contextualizar direitinho, você consegue entender direitinho, acompanhando essas características dentro de cada país, é mais leitura e compreensão. Tá legal? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, é só falar que a gente está à disposição. Valeu?